Olá! Hoje vamos mergulhar num daqueles temas de matemática que às vezes nos dão um nó na cabeça. Comparar frações. Felizmente, encontrei umas notas incríveis de uma aula do professor Yuma que tornam tudo isto muito, mas muito mais claro. Vamos lá espreitá-las. Então vamos diretos ao assunto. Temos aqui um desafio. Qual é maior, 3/4 ou 2/5? Olhando assim de repente, não é nada óbvio, pois não. Os números são todos diferentes, o que pode baralhar um bocado. Mas prometo, no final disto tudo, a resposta vai parecer super lógica. E a chave para resolver este problema vem direitinha das notas do professor Yuma. Ele tem um método passo a passo que, honestamente, é infalível. Vamos ver como é que isto funciona. Ok, vamos começar pelo mais simples. O professor Yuma, muito inteligentemente, divide isto por casos. E o primeiro caso é o mais fácil de todos. O que é que acontece quando as frações têm o mesmo número em baixo? O tal denominador. Bem, a regra aqui é super intuitiva. Se os denominadores são iguais, a fração maior é simplesmente a que tem o número de cima, o numerador, maior. É como pensar numa pizza. Se as fatias são todas do mesmo tamanho, quem tem mais fatias, claro, tem mais pizza. Simples, certo? E olhem para este exemplo do professor. É perfeito. A comparar 2/5 com 3/5. O número de baixo é o mesmo, 5. Como 3 é maior que 2, a fração 3/5 é a que ganha. Faz tudo o sentido. Ok, essa parte foi canja. Mas e se a coisa for ao contrário? E se for o número de cima, o numerador, a ser igual? Aqui a lógica parece que dá uma volta, mas tem uma explicação muito boa. Quando os números de cima são iguais, a fração maior é aquela que tem o denominador menor. E porquê? É só voltar a pensar na pizza. Se temos o mesmo número de fatias para tirar, mas a pizza foi dividida em menos pedaços, cada pedaço vai ser muito maior. O exemplo do professor Yuma é espetacular para isto. A comparar 2/3 e 2/5. Nos dois casos, são duas fatias, só que as fatias de uma pizza dividida por 3 são enormes. Já as de uma dividida por 5 são mais pequenas, portanto, 2/3 é sem dúvida maior. Muito bem, já vimos os cenários mais diretos. Mas e aquele nosso problema inicial onde todos os números são diferentes? Para isso, o professor Yuma tem o que ele chama de método universal. A ferramenta que resolve tudo. E este método tem um nome, multiplicação cruzada. É uma técnica super poderosa que funciona sempre, não interessa que números estejam ali. Vamos lá ver como se faz. O processo é simples, são só alguns passos. Primeiro, multiplicamos o número de cima da primeira fração pelo de baixo da segunda. Guardamos esse número. Depois, fazemos o contrário, o de cima da segunda pelo de baixo da primeira. Agora é só comparar os dois resultados. O lado que der o número maior corresponde à fração maior. É quase como um truque de magia. E pronto, cá está. A resposta à nossa pergunta do início. Para comparar 3/4 e 2/5, fazemos assim. 3 vezes 5 dá 15. Depois, 4 vezes 2 dá 8. Ora, 15 é maior que 8, certo? Então, a fração do lado do 15, que era os 3/4, é a maior. Simples e super eficaz. Agora que já conhecemos as 3 regras de ouro, está na hora de as pôr à prova. O professor Yuma deixou aqui uns exercícios. Vamos lá ver se isto ficou tudo claro. Primeiro desafio, 15/4 ou 15/8? Parem um segundo para pensar. Qual é a regra que se aplica aqui? Exatamente. Os numeradores são iguais. Portanto, entra em ação a regra número 2. A fração com o denominador mais pequeno é a maior. Como 4 é mais pequeno que 8, 15/4 ganha a corrida. Próximo, 10/3 ou 6/2? Aqui, tanto os de cima como os de baixo são diferentes. Já se sabe o que é preciso fazer, não é? Chegou a hora da multiplicação cruzada. Vamos lá. 10 vezes 2 dá 20. E do outro lado, 3 vezes 6 dá 18. Como 20 é maior que 18, a primeira fração, os 10/3, é a maior. Funciona que é uma maravilha. E para acabar em grande, o último desafio. 5/7 ou 8/7? Este agora deve ser super rápido. E voltamos ao ponto de partida, o primeiro caso. Denominadores iguais, portanto, regra número 1. O numerador maior vence. Como 8 é maior que 5, 8/7 é, claro, a fração maior. E com isto, cobrimos todos os cenários possíveis. E assim, de uma forma bem simples, podemos resumir tudo o que aprendemos com o professor Yuma em 3 regras de ouro para comparar qualquer par de frações. Então, para ficar na memória, se os números de baixo são iguais, o de cima maior ganha. Se os de cima são iguais, o de baixo menor é que ganha. E se for tudo diferente? Sem stress, a multiplicação cruzada resolve sempre. Com estas 3 ideias, comparar frações torna-se muito mais fácil. Isto deixa-nos com uma última reflexão interessante.
Agora que já é fácil comparar duas frações, como é que estas mesmas regras nos podiam ajudar num desafio ainda maior? Como, por exemplo, ordenar uma lista inteira com 3, 4 ou mais frações. Fica aí um bom quebra-cabeças para pensar.